Bom dia, bom dia, bom dia! Segundou por aqui e hoje é dia do famoso pão. Pão, antes do cafezinho, antes de trabalhar, antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a degustar da inerrante palavra do Senhor, nessa série maravilhosa, da qual Deus não quer só o seu trabalho, mas sim a sua entrega. Hoje eu vou falar de um homem, de um personagem que está em Juízes, capítulo de número 11, versos de número 30 e 31. Hoje eu vou falar de Jefté, Juízes, capítulo 11, versos 30 e versos 31, diz assim: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Esse homem, esse personagem, personifica bem o que eu quero pregar nesta manhã, que Deus não quer só o seu trabalho. Deus está muito mais preocupado com a sua entrega do que com o seu trabalho, até porque a palavra do Senhor diz que Ele trabalha enquanto nós descansamos, enquanto nós dormimos. Mas eu quero falar um pouquinho desse personagem, por nome Jefté. Antes de falar, eu quero primeiro falar dele antes de falar do voto que ele fez. Quem era Jefté? Bem, a Bíblia diz que Jefté era um guerreiro e ele era também um juiz que vivia na região de Gileade durante o período de juízes em Israel. Segundo o livro de Juízes, Jefté, ele era filho de Gileade com uma prostituta. Ele era filho de Gileade, só que Gileade teve ele de uma maneira errônea, teve ele de maneira promíscua. E o que aconteceu? Passou-se os tempos, ele ficou grande, os seus irmãos também, e agora os seus irmãos diz o seguinte: não quero mais você aqui, vou expulsar você daqui da casa do meu pai, porque você não é filho da minha mãe. E aí os filhos de Gileade expulsaram Jefté da sua casa, porque ele não era filho da mãe dele, ele era filho de uma prostituta. E isso fez com que ele expulsasse Jefté da casa do seu pai. Jefté, ele ficou conhecido por conta disso, porque era filho de uma prostituta, mas o que mais fez ele ficar conhecido entre nós que amamos o evangelho, entre nós cristãos, o voto que ele fez. Então Jefté ficou conhecido pelo voto insano, que ele fez a Deus. E ele é aquele personagem, como eu havia falado, que personifica muito bem o que é trabalhar com Deus e trabalhar para Deus. Então ele ficou conhecido por isso, pelo esse voto insano que ele fez. E o voto foi esse que eu li. Ele foi até a guerra, o povo daquela época, os anciões daquela época foi chamar Jefté para lutar, para ajudar ele na peleja, na batalha, e ele resolveu ir, ele aceitou. E aí ele agora faz um voto com Deus e diz: Senhor, me dá os filhos de Amon, me dá eles, porque se o Senhor fizer isso, se o Senhor me der o primeiro que sair da minha casa, eu te dou em holocausto. Então eu quero hoje falar sobre três vertentes, quero trabalhar sobre três vertentes
que diz o seguinte: trabalhar para Deus é bem diferente do que trabalhar com Deus. Nós vimos que Jefté trabalhou sim para Deus. Deus até trabalhou com ele, mas ele não trabalhou com Deus. E nós vimos que isso é tão verdade que ele, olha, Senhor, se o Senhor me der, eu te pago um voto. Ou seja, ele acha que pela força do voto, pela força do jejum, pela força dele, ele poderia ganhar essa batalha. Então, trabalhar para Deus é diferente de trabalhar com Deus. Número 1, trabalhar com Deus é entender que a nossa vitória não vem do nosso braço forte, não vem do meu braço forte, não vem do seu braço forte. Trabalhar para Deus vem do próprio braço de Deus. Não é o seu jejum, escute-me, não é o seu jejum, não é o quanto tempo você fica orando, não é o seu nível de intelectualidade, de livros lidos, de leituras bíblicas que vai fazer você ganhar uma peleja, que vai fazer você ter êxito em uma batalha. O que vai fazer você ter êxito em uma batalha é confiar em Deus, é trabalhar com Deus. O seu jejum é bom? É. Precisamos jejuar? Precisamos. Leitura bíblica? Eu te convido todos os dias para fazer o pão antes do pão. Ler tá certo? Tá certo. Jejuar tá certo? Certíssimo. Orar é preciso? É preciso. Mas você precisa entender que você tem que orar, que você tem que jejuar, que você tem que buscar. Mas entre tudo isso, você tem que trabalhar com o dono da obra e não trabalhar pro dono da obra. Então, há uma diferença entre trabalhar com Deus e trabalhar para Deus. E nesse último chamado, nesses últimos dias, na face da terra, Deus me convida, Deus me comissiona, Deus te comissiona a trabalhar com Ele e para Ele. E não só trabalhar para Ele, mas trabalhar com Ele. Então, trabalhar com Deus é diferente de trabalhar para Deus. Segunda coisa que eu coloquei aqui nessa vertente: trabalhar para Deus é entender. Olha só que forte isso que o Senhor me deu nesta manhã para a sua vida. Trabalhar para Deus é entender que a nossa vitória não vem de um voto. Deus gosta de voto? Creio que sim. Célia, você faz voto? Faço sim. Mas eu já entendi que trabalhar para Deus é não acreditar que a minha vitória vem do voto, mas sim que a minha vitória vem de Deus. Jefté, ele fez um voto insano. Olha que voto insano. Ele não pensou na sua família, ele não pensou que a filha dele poderia ser a primeira a aparecer ali, a esposa dele, o empregado dele, alguém da casa dele que ele gostasse muito. Não. Ele simplesmente fez um voto insano. Ele se precipitou. Ele ficou tão cego, tão obstinado em ter aquele milagre, em ter aquela vitória, que ele agora corre e fala com Deus: olha, Deus, se o Senhor me der aquilo que vier, que sair da minha casa, eu te entrego. Ele não pensou na hora, ele simplesmente fez um voto insano. Jefté fez um voto insano. Deus estava trabalhando com Jefté, porém Jefté não estava trabalhando com Deus, porque se ele estivesse trabalhando com Deus, ele não precisaria de fazer esse voto insano. Ele não precisaria, porque quando eu trabalho com Deus e sei que Deus está trabalhando comigo, ele vai na frente, ele vai cuidando dos mínimos detalhes, ele vai tirando as pedras, ele vai arrumando os caminhos tortuosos e ele vai preparando tudo, porque ele é o dono da obra, eu trabalho por ele, com ele, e a vitória não vem de mim, não vem do meu braço forte, a vitória vem de Deus. Então, quando eu entendo isso, eu deixo Deus fazer, e eu sou apenas o quê? O instrumento. Então, Jefté, ele não viu Deus trabalhando com ele. Ele trabalhou para Deus, mas ele não trabalhou com Deus. Ei, crente, cuidado. Ei, princesa, cuidado.
para que as suas emoções não te traia. Jefté foi com toda certeza traído pelas suas emoções. Quando ele viu o exército, quando ele viu, quando ele viu primeiro aqueles anciões chamando ele, falando que ele ia ser líder e juiz dele, ou seja, que ele ia ser exaltado na terra que ele foi humilhado, ele encheu o seu coração e já não pensou na sua família, não pensou na sua casa, não pensou naquilo de ruim que poderia trazer para ele, ele só pensou na vitória. E aí a emoção dele traiu. Cuidado para suas emoções não te trair. É por isso que eu te convido a não só trabalhar para Deus, mas trabalhar para Deus com o próprio Deus. Terceira coisa que eu quero falar sobre isso, que trabalhar para Deus é diferente de trabalhar com Deus. Trabalhar para Deus é entender que o trabalho, os títulos, o seu trabalho secular, que você precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Então, trabalhar para Deus é entender que o seu trabalho, os seus títulos e a honra não pode vir primeiro do que a sua família. Primeiro é a sua família, depois vem a sua vitória, os seus títulos, vem você ser reconhecido e honrado por qualquer pessoa. Jefté, volto a dizer, foi irresponsável. Ele colocou a sua família em risco. E deixa eu te dizer algo, nenhum sucesso nessa vida vale mais do que a sua família. Nenhum sucesso nessa vida vale mais do que o seu esposo, do que o seu filho, do que os seus pais, do que a sua casa, do que a sua família. E por isso que eu afirmo que, sem sombra de dúvida de errar, que Jefté, ele deixou as suas emoções o trair, ao dizer: quando vier, o que vier da minha casa, eu te dou, Senhor. Ele colocou a honra daquela expedição. Infelizmente, ele colocou a grandeza de ganhar, e Deus já ia dar para ele, não precisava desse voto. Com certeza Deus estava trabalhando com ele. Deus estava trabalhando com ele, mas ele, por não entender e não trabalhar com Deus, ele achou que era ele, com o braço forte dele, ele agora faz um voto como se fosse uma barganha e diz: olha, se o Senhor me der, eu te dou. E na verdade, Deus não quer te dar alguma coisa porque você deu para ele. Ele quer te dar porque ele é um pai bondoso. Ele quer te dar porque ele é um pai amoroso. Ele quer te dar porque ele é um pai que trabalha com você em relacionamento. Ele é um Deus relacional. Oh, aleluia! E não é o seu voto, não é o seu sacrifício que vai fazer você ganhar alguma coisa. O que vai fazer a sua expedição, o seu trabalho para Deus ser um trabalho bem visto, abençoado e vitorioso é a sua fé e a sua entrega. Então eu quero liberar uma pérola aqui para você, e a pérola é a seguinte: ministério sem primeiro ser aprovado dentro da sua casa é encenação e balela. É balela, é encenação. Primeiro você tem que ganhar os de casa. Primeiro o coração dos de casa tem que ganhar o seu coração para depois você ganhar lá fora. Quantas vezes nós tratamos tão bem as pessoas lá fora? Quantas vezes nós somos tão perito em fazer, ajudar e demonstrar ajuda lá fora, e os de casa não tratamos bem, os de casa não temos tempo nem para dialogar, nem para olhar no olho, nem para conversar. Ei, se você tá fazendo isso, eu quero te dizer que isso é encenação, isso é mentira, isso é balela, porque primeiro tem que começar dentro de casa para depois fluir lá fora. Quarta e última vertente que eu quero falar sobre isso: trabalhar para Deus é o que? É se entregar ao chamado e se submeter
submeter em obediência à vontade de Deus, indo atrás, deixando Deus ir na frente, indo atrás e deixando Deus ir na frente, e deixando Deus arrumar os caminhos tortuosos, e deixando Deus fazer aquilo que precisa ser feito. Ei, crente, não se perca na obra de Deus, fazendo tudo em nome de Deus, sem antes passar pela rua, sem antes passar por Salmos 37, versos de número 5, que diz lá: entrega o teu caminho ao Senhor, confia, entrega, confia no Senhor e tudo Ele fará. Ei, e tudo Ele fará. Não é o seu jejum que vai fazer, não é a sua oração que vai fazer, não é o seu ativismo religioso que vai fazer. Quem vai fazer é Deus. Você precisa só entregar, confiar e estar à disposição, e estar disposto a trabalhar com Ele, para Ele e por Ele. E aí tudo, ei, não é uma coisa, ei, não é outra coisa, ei, é tudo, e tudo, a Bíblia diz tudo, então é tudo, e tudo Ele fará. É entregar o caminho, sabe o que é? É colocar os seus planos nas mãos de Deus. É colocar os seus planos, é colocar as suas vontades, é colocar tudo na mão de Deus. E deixa eu te dizer algo, qualquer plano em que Deus não faça parte do objetivo, está o quê? Está fadado à derrota, está fadado ao fracasso. Então qualquer plano, qualquer objetivo que você fizer, se você não colocar, confiar e deixar Deus ir na frente, está fadado a um fracasso, está fadado a uma tristeza, está fadado a simplesmente não dar certo. E nós provamos isso com essa vitória tão grande de Jefté. Ele ganhou todo aquele povo, ele passou a ser juiz e líder daquela nação onde ele foi escorraçado, mas ele fez um voto e teve que cumprir esse voto, e esse voto custou a vida da sua única filha que ele teve. Então foi muito caro. O voto dele foi um fracasso, o voto dele foi uma vergonha para ele. O voto dele, com certeza, foi uma grande discórdia dentro da casa dele. Com certeza, o voto dele fez muito mal.